Bem, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. O meu nome é Jéssica Alessandra, eu sou estudante de Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Goiás e é com imensa satisfação que dou as boas-vindas a todos vocês a mais um evento realizado pelo projeto de extensão Mulheres nas Engenharias. Hoje nós receberemos a engenheira Ania Guiar, a qual falará sobre o tema, a importância da inspeção em dutos e sua influência no contexto ambiental, social e econômico. A engenheira palestrante possui mestrado em Engenharia Mecânica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e formação como técnica em mecânica no Cefet. Atualmente, a mesma atua na empresa Amazul Tecnologias de Defesa. Além disso, faz consultorias em assuntos ligados à inspeção de PICs, integridade de dutos e atua como professora EAD na área de exatas e está cursando especialização de empreendedorismo e inovações tecnológicas nas engenharias pela Unesp. Desde já eu agradeço a disponibilidade da Anne por fornecer esse conteúdo para todos nós e a presença de todos vocês em mais um evento realizado pelo nosso projeto de extensão. Bem, vamos começar? Para iniciar a nossa palestra, eu vou passar a palavra para a aluna de graduação, Amanda Vasco, que vai passar alguns informes para vocês. Bom evento a todos. Boa noite a todos. Como a Jéssica disse, meu nome é Amanda. Eu também participo do projeto Mulheres nas Engenharias. E antes da gente dar seguimento à palestra, eu preciso dar dois informes. O primeiro é que tanto o QR Code como o link para o formulário do certificado vão ser disponibilizados no final da palestra. E a segunda informação é que o chat vai estar aberto para vocês mandarem suas dúvidas. E aí, no final da palestra, eu vou passar ela para a Anne. É isso. Boa palestra a todos. E agora eu passo a palavra à palestrante Ania Guiar. Olá, boa noite a todos. Vou colocar aqui a apresentação para a gente já começar aqui. Amanda ou Jéssica, vocês estão vendo a tela só para... Sim, está dando para visualizar. Sim. Então, tá ótimo. Sim. Então, boa noite a todos que estão aqui participando desse projeto, né, que está sendo oferecido pela Universidade Federal de Goiás, em conjunto, né, com um projeto de extensão Mulheres nas Engenharias. Eu agradeço muito o convite de vocês por estar participando e estar ministrando essa palestra ao público que está nos assistindo numa sexta-feira, que não é fácil, por mais que a gente esteja em quarentena, né, a gente tem outras opções. Então, eu agradeço muito às alunas, aos professores envolvidos, dou parabéns pela iniciativa, tá? A ideia hoje aqui é a gente falar sobre a importância da inspeção em dutos. Mas antes, assim, ela já me apresentou um pouquinho, eu vou falar só um pouquinho mais, tá? Muito rápido, para a gente não perder o nosso tempo com isso, né? Com a minha apresentação. O meu nome é Ania Guiar, vocês já viram minhas qualificações, eu fiz um mestrado técnico em engenharia voltado para a área de mecânica, e inclusive foi o curso técnico que proporcionou que eu entrasse, né, na área de dutos, né? E a partir daí, eu fiquei uns 17 anos atuando na área de dutos. Hoje eu trabalho na empresa Amazul, que trabalha com projetos em parcerias com a Marinha, né, no caso lá, o submarino nuclear é um exemplo desses projetos, e também dou aulas. E aqui eu quero falar com vocês que, sim, sempre é bom a gente procurar novos conhecimentos, tá? Principalmente o pessoal que está estudando aí agora, participar de eventos como esse é super importante para conhecer coisas novas e coisas que talvez a faculdade não nos dê, porque são tecnologias do mercado, que talvez você só vai enxergar isso quando você sair. Então, se você já tiver uma prévia de alguns conhecimentos, te ajuda muito, tá?
Então, antes da gente começar essa apresentação, eu vou pedir para vocês entrarem nesse site aqui. Mente.com. E aí, depois que vocês entrarem, é www.mente.com. Quando vocês acessarem esse site aqui, vocês vão precisar digitar um código. E aí, o código é 7984924. E aí, vocês vão digitar a formação de vocês, porque vocês já me conhecem a minha qualificação, quantos anos eu tive de experiência, o que eu fiz. Eu quero só conhecer o nosso público. Será que o nosso público tem mais elétrico? Tem só engenharia? Tem outras formações? Então, eu queria conhecer isso. Então, conforme vocês forem, vocês só precisam, quem fizer engenharia, quem estiver fazendo engenharia, vai escrever elétrica. Não precisa escrever engenharia mecânica, tá? Só coloca elétrica, mecânica. Quem faz, sei lá, tecnologia de informação que esteja aqui presente, pode botar TI ou computação, tá? E vai aparecer aqui para todo mundo. E cada um vai acabar que vai se conhecer também, ó. Ah, lá, ó, que legal, a gente tem técnico em mecânica, metalúrgico, a gente tem estudante de elétrico, o que mais que a gente tem? Vocês conseguiram aí acessar? Oi, boa noite. Quando eu entrei, a senhora estava dando o código, eu não entendi muito bem o que era para fazer. Se não for sim, você pode entrar, é só para a gente se conhecer. Então, aqui você vai digitar o www.mente.com, menti.com, e aí você vai usar depois o código 7984924. E aí você vai colocar a sua formação, para a gente se conhecer um pouquinho. No início da apresentação, me apresentaram, falaram as minhas qualificações. Então, a gente tem elétrico, mecânico, temos civil, física. Conseguiu? Metalúrgica, olha. Quem estava com problema conseguiu? Bem, gente, a gente aqui, ó, a maioria... Ó, tem até aqui, ó, engenheiro mecânico. A maioria, assim, que assim, o que ele dá o maior foco é o que tem mais. Pelo que eu tô vendo, o maior aqui tem mais pessoal de elétrica, tá? Então, basicamente, a gente já se conheceu, eu vou dar prosseguimento. Nessa apresentação, acredito aqui que... O que eu vou fazer? Qual é a minha ideia? Eu vou igualar um pouquinho o conhecimento de todos. Talvez uns saibam mais e outros menos. Então, eu vou definir o que é duto. Eu vou apresentar para vocês um tipo de inspeção, que é a inspeção por PIG. Eu vou falar para vocês qual a importância dos dutos, né? Inclusive, alguns nem devem saber o que é o duto, e eles fazem parte da vida de vocês. E vocês não sabem, tá? E aí a gente vai falando da importância, que é tanto na parte ambiental, na parte econômica, na parte social, tá? E aí, quem se inscreveu na palestra deve assim, caramba, o que é um duto, né? Aí, agora vocês já sabem. Segundo a BNT, dutos, né? O duto é uma designação genérica de instalação constituída por tubos ligados entre si, incluindo componentes e complementos, destinado ao transporte e transferência de fluidos entre as fronteiras de unidades operacionais geograficamente distintas. Uma definição bastante formal. Vou botar essa definição, mas de uma forma informal. E mais voltado para a área do petróleo. Então, um duto são tubos ligados entre si, e aí, como voltado para a área de petróleo, eles são ligados entre si por soldas, incluindo componentes e complementos, que aí podem ser válvulas, derivação, curvas, né? São os acessórios da tubulação. E que destina-se ao transporte, ou seja, a gente pode utilizar o duto para fazer
para levar da plataforma até um terminal, e do terminal para uma refinaria, né? Então, ele vai fazer o transporte de produtos. E aí, que produção é esse? Pode ser um óleo, pode ser um gás natural, pode ser gasolina, pode ser querosene de aviação, né? Então, são os transportes que aquela operadora daquele duto trabalha. E os dutos, eles podem ser terrestres, de distintos diâmetros, pode ser de 3 polegadas, por exemplo, a 50 polegadas, um diâmetro bem grande. Os diâmetros, eles são dados em polegadas, né? Pode ter uma extensão curta de 1 quilômetro, mas pode ter uma extensão de 200 quilômetros. E eles podem ser terrestres, como eu falei, e também podem ser submarinos, né? E aqui eu já vou começar a falar um pouquinho da importância no dia a dia de vocês. Não só da inspeção, mas dos dutos aqui, né? Porque o título da palestra é a importância da inspeção, mas aqui eu estou mostrando como é que o duto faz parte do seu dia a dia e você talvez nem saiba. Então, tem aqui, duas formas de extrair a extração do petróleo. A terrestre, que usa lá o cavalo de pau, que não é tão utilizado assim hoje em dia, e a extração marítima. Daí, esse petróleo que estava lá no fundo do mar, sai da plataforma e vem para um terminal em terra. Tá vendo aqui? O que está em vermelhinho aqui é um oleoduto. Do terminal, ele vai para a refinaria. Tá vendo aqui? Eu tenho um oleoduto. E na refinaria, o que vai acontecer? Eu vou refinar esse petróleo bruto, né? A partir de processos industriais, e esse petróleo bruto, ele vai se converter em vários derivados do petróleo. A gasolina, o óleo diesel, a nafta, ou nafta, GLP, e aí, a partir daqui, o oleoduto já não tem mais. Então, eu vou sair lá, no caso da distribuidora, e vai para os postos de gasolina. Um exemplo. Agora, o outro exemplo é a extração terrestre, que é mais voltado. Aí você pode ter aqui, saindo aqui da extração terrestre, passando por estações de transferência, daqui passa para terminais marítimos e aqui também vai para a refinaria, porque é a refinaria que faz esse tratamento. Então, esse infográfico que eu acho bem legal, porque ele mostra o caminho do petróleo do poço ao posto, para quem não está inteiramente na área, tá? Mas então você já consegue ter uma ideia. E aqui nesse gráfico são algumas refinarias que existem no Brasil. Olha, como é que começou a ter dutos no Brasil? Olha, o primeiro duto assim, histórico que a gente tem fora do Brasil foi em 1865 nos Estados Unidos. A atividade dutoviária no Brasil, ela começou lá na década de 40, com o início, com a criação do Conselho Nacional de Petróleo. E, a partir daí, esse órgão era para fazer a regulação dessas atividades. E, a partir daí, a gente começou a ter um duto e, com isso, a nossa malha foi crescendo. Provavelmente, a gente tem gente de várias cidades aqui participando. Será que no seu estado tem duto? Vamos ver. Aqui eu peguei a malha de dutos que a Transpetro estava disponibilizando no site. Então, a gente tem um duto aqui, ó, no Rio Grande do Sul. Ó, eu vou botar aqui só para vocês verem a legenda. Laranja, abóbora, né? Oleoduto. Em azul, gasoduto. Então, a gente tem aqui, ó. A gente tem no Rio Grande do Sul. A gente tem aqui em Santa Catarina. A região sudeste que tem uma malha aqui maior, né? Então, a gente tem Rio, São Paulo, Minas. Aqui, ó, vocês aí que estão estudando em Goiás, olha aí, ó, tem um duto passando aí. Esse duto é o Osbra, tá? Temos na região Nordeste. Aí aqui não tem nenhuma linha, então a gente não tem. E temos aqui, ó, um gasoduto aqui, ó, lá no Amazonas. Então, se vocês forem perceber, talvez você não tivesse esse conhecimento, mas a malha do Brasil, por exemplo, essa malha aqui, a Transpetro, ela tem cerca de 14 mil quilômetros de extensão em dutos, tá? Então, beleza, a gente já viu aqui
um pouquinho da malha, mas voltado para... É só a Transpetro Petrobras que tem duto? Não, eu botei até um outro exemplo aqui, ó. Ah, não. Antes eu vou só falar aqui, ó, isso que eu acabei de falar, a Transpetro opera mais de 14 mil quilômetros de dutos e que o duto, ele, assim, ele é tão importante para esse transporte porque ele é seguro, é rápido e não contamina o meio ambiente. E um único dia de transporte por dutos tira mais de 20 mil caminhões tanques das vias. Ah, Anne, mas o duto também pode contaminar o meio ambiente. Ele só vai contaminar o meio ambiente se tiver algum acidente que provoque vazamento ou explosão. Fora isso, ele não vai contaminar o meio ambiente e se comparar principalmente a caminhões. Por quê? Caminhões, enquanto eles transportam, estão emitindo gases, né? E seguro porque não tem tanto acidente, o número de acidentes com um caminhão é muito maior do que um duto, né? E aí, em geral, também a faixa é monitorada 24 horas por dia. Ah, era isso que eu queria falar, que acabou que eu dei um corte. Não só a Petrobras e Transpetro tem dutos. A gente tem um duto que se chama Gasbol, né? O apelido dele é Gasbol, mas é o Gasoduto Bolívia Brasil. A TBG, que é a transportadora brasileira do gasoduto Bolívia Brasil, ela é proprietária e operadora desse duto. E esse duto, olha só a extensão dele. Ele tem 3.150 quilômetros. 2.500 quilômetros estão no Brasil. E 557 quilômetros estão na Bolívia. Então, a gente pode dizer que os dutos da Transpetro, Petrobras, são dutos estaduais. Esse aqui, se a gente for, é um duto que está entre países. Ele tem no Brasil e tem na Bolívia. Só esse gasoduto Bolívia-Brasil, ele atravessa 5 estados: Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Tá? Aqui uma foto, ó, da construção do gasoduto Bolívia-Brasil. Para vocês verem que o custo, 2 bilhões de dólares, desse 2 bilhões, 1,6 bilhão foi utilizado no trecho no Brasil. Até porque ele tem uma extensão maior no Brasil. Ah, uma outra coisa que eu acho legal também é que ele é classificado como trecho norte e o trecho sul. O trecho sul é na região sul do Brasil. E o trecho norte é tipo aí no central, né? Mato Grosso, São Paulo. Aí, vou apresentar para vocês inspeções por PIG. E aí eu já coloco um monte de porco correndo. Aí eu sou Anne. O que isso tem a ver com duto? Gente, eu falei no início lá, inspeções por PIG. Aí, essa inspeção é uma inspeção muito utilizada pelos operadores, porque para cada ferramenta você consegue obter uma determinada informação. O PIG, ele consegue inspecionar o trecho completo. Mas, Anne, eu coloco um PIG dentro do duto e o PIG, não, eu coloco um porco dentro do duto e ele faz a inspeção? Só que não é um animal. É uma ferramenta que se chama PIG, que eu vou mostrar para vocês, e que teve esse nome, né? Falam que teve esse nome, que lá, os primeiros PIGs de limpeza, que eu também vou contar um pouquinho, vou mostrar para vocês para que serve um PIG de limpeza, nos Estados Unidos, conforme o PIG ia se deslocando, o que acontecia? Ele ia fazendo um barulho, um grunhido que era parecido com o grunhido de porco. E ficou esse nome. O nome técnico, em inglês, é Inline Inspection. E por que tem esses PIGs correndo? Porque, normalmente, no dia a dia no mercado, a gente fala assim, vai ter uma corrida de PIG. Vai ter uma corrida de PIG. Por isso eu botei essa figura. Mas o PIG é exatamente isso aqui, gente. O PIG é uma ferramenta que passa pelo interior dos dutos, que é movimentado pelo próprio fluido por um diferencial de pressão ou, em alguns casos, por um sistema tracionador. E a gente tem diferentes modelos, diversas empresas que trabalham com isso,
né? E aí a gente tem aqui, por exemplo, PIG de limpeza, um PIG geométrico, um PIG inercial, PIG palito, PIG MFL e PIG de ultrassom. Cada PIG desse aqui é responsável por detectar ou dar uma informação à pessoa que contratou essa inspeção. Por exemplo, o PIG de limpeza é para fazer a limpeza do duto. O PIG geométrico, ele vai detectar amassamentos na tubulação. O PIG MFL vai detectar corrosão interna e externa. Um exemplo do que ele pode detectar. Ele detecta muito mais coisas, mas só estou dando alguns exemplos. O ultrassom também vai detectar corrosão interna e externa, mas ele também pode detectar, em alguns casos, trincas. Esse PIG aqui, que é um PIG especial, o PIG palito, ele pode detectar corrosão interna, né? E mais outros tipos de eventos. E esse daqui é o PIG inercial, que vai detectar coordenadas geográficas, desculpa. E aí, a partir desses resultados aqui, você consegue visualizar o traçado do duto, e mais para frente eu vou mostrar isso, tá? Você pode também, a partir dos resultados do PIG inercial, verificar se tem uma alteração no traçado do seu duto. Eu vou mostrar mais para frente. Aí vem o PIG de limpeza. Quando eu falo PIG de limpeza, todo mundo fala assim, vem PIG, vai com uma vassourinha. Alguns até têm essa vassourinha, mas não é por isso, tá? É porque ele faz a limpeza da tubulação. E aí aqui eu estou mostrando como um PIG pode sair, né? Como um PIG pode sair. Ele pode também, esse PIG de limpeza, ele pode ser utilizado para separação de produtos, ele pode ser usado para calibração e para secagem. Então, ele pode fazer a limpeza do duto, porque durante a construção, gente, é comum, não deveria ser, mas é comum, pode se esquecer na tubulação ferramentas, até capacete, dependendo do diâmetro. Você pode esquecer chave de fenda, régua, e aí, se esse tipo de ferramenta tiver na tubulação e você passa um PIG, que eu vou mostrar em seguida, que é o PIG instrumentado, ou esse PIG vai identificar essa ferramenta como defeito, ou seja, vai dar um falso resultado, porque não é um defeito, simplesmente é uma ferramenta que foi esquecida lá, ou essa ferramenta pode danificar algum sensor do PIG. Então, a gente faz a limpeza. Em alguns dutos também, os produtos acabam que se solidificam. Então, a gente precisa fazer essa limpeza, né, para eliminar e também desobstruir a linha. Separação de produtos. Alguns produtos são transportados ao mesmo tempo. Então, a gente chama de transporte por batelada. Calibração. Antes de passar um PIG instrumentado, e eu vou dar só uma pausa antes de continuar e falar os tópicos, que eu não esclareci antes. O PIG não instrumentado é um PIG que não tem sensor. Ele só vai servir para fazer essas funções aqui. Ele não vai te dizer posição do defeito, ele não vai te dizer a posição do defeito em relação ao diâmetro da tubulação, ele não vai te dizer a profundidade do defeito, ele só vai simplesmente limpar, separar os produtos, nesse caso aqui, calibrar. Vai ter uma placa, você passa o PIG de cativa, a gente chama de PIG placa. Se essa placa sair amassada, indica que para aquele valor que você dimensionou, tem um defeito ali. E aí você, nesses casos aqui, que faz? A gente passa esse PIG aí para verificar se o PIG geométrico, o MFL, pode passar, o duto está liberado para passagem desse PIG, desses outros PIGs. E secagem para fazer a secagem da linha. Aqui, outros tipos de PIGs, né? E como eu falei aí, ó, o PIG instrumentado, que também é conhecido como Smart PIG. Por quê? Ele tem odômetros. O que são os odômetros? Os odômetros é que vão dar a posição dos eventos. Ou seja, porque não é só o defeito que ele pega, né? Ele pega solda, ele pega válvula, né? Ele pega derivações, equipamentos, curvas,
Então, os odômetros vão servir para dar posição. Eles também apresentam os sensores, e aí seja os sensores para detectar anomalias geométricas, descontinuidades na parede do tubo, coordenadas geométricas, e eles vão ter lá as baterias e os copos. E, Anne, quais seriam os PIGs, os Smart PIGs, os PIGs instrumentados? São aqueles que eu mostrei para vocês, né? Geométrico, inercial, MFL, ultrassom, aí que até tem esse caso aqui, o palito. E são PIGs que apresentam sensores, né? E a partir deles você consegue obter informações para os quais foram contratadas aquela inspeção. E aí, ficaria muito melhor se eu passasse um vídeo mostrando como esse PIG funcionava, né? E aí eu fiz isso, separei aqui um vídeo. Esse vídeo está no YouTube. E vocês podem visualizar também no YouTube, tá? Então, tudo vai começar... Aí seria o lançador do PIG, ó. Como eu falei, a gente passa primeiro o PIG de limpeza. Então, a gente vai lá, abre as válvulas, né? Para dar passagem ao PIG. Eu falei que ele era impulsionado por um diferencial de pressão. Então, ele se desloca. Ele tem as curvas, que ele também pode passar por curvas. E aí, ele vai limpando a tubulação. Aí, ó. Vai limpando a tubulação. Tá limpa a linha? Vamos passar o PIG geométrico. O PIG geométrico, ele vai detectar amassamentos. Depois eu vou mostrar fotos de vocês de amassamentos. E aí, ó, como eu falei, ele é um PIG instrumentado, ele tem sensores. Então, ele vai detectar a profundidade, localização dos defeitos. Passei o PIG geométrico, não tem amassamento, tá tudo ok, vou passar o PIG MFL, ou ultrassom. Para quê? Para verificar se tem perda de metal, que seriam as corrosões. Esse PIG, ele utiliza campo magnético para detectar defeito. Então, você aplica um campo magnético na tubulação, tem defeito, vai ter vazamento aqui, né, desse campo magnético, uma fuga, você detecta o defeito. E aí, para saber se é interno ou externo, tem um outro módulo de sensores que permite que você identifique se a corrosão é interna ou externa. Depois disso, o que vai acontecer? Esse PIG vai se deslocar até o final do trecho que você está inspecionando. Aí lá vem o PIG. Daí você vai drenar lá o produto, vai abrir lá aqui o recebedor, vai retirar o PIG e vai baixar os dados do PIG. E com esses dados, era o que eu fazia bem lá no início. Você consegue analisar os sinais, né? E emitir um relatório, dizendo qual tipo de defeito que tem, qual o tipo de corrosão, se é interna ou se é externa. Aí tem continuar se vocês verem o vídeo. Então, aí, ó, aqui, ó, dá para a gente identificar, conforme a gente tem os treinamentos, né, se é uma moça, qual o tamanho, qual a profundidade, tabelas. Aí o PIG do PIG MFL. Aqui seria uma solda, ó, aqui um defeito. E assim a gente vai... No caso, a pessoa que contrata o serviço, né, ela vai receber um relatório e também vai receber os dados. Então, é com esses resultados que a gente obtém com a inspeção por PIG. Tá? Deixa eu fechar aqui esse vídeo.
e a gente vai continuar. Beleza. Espero que tenha contribuído bastante esse vídeo para entender como funciona o PIG. E aí ele vai detectar anomalias, vai detectar, localizar e caracterizar anomalias, soldas e equipamentos. Isso tudo é importante porque a partir desses resultados a gente consegue avaliar a integridade do duto, que é o que o operador quer. O operador quer que o duto esteja íntegro, né? A função dele é transportar, né? Fazer com que o produto chegue no destino, só que sem incidentes. Ou seja, você precisa ter a integridade do duto perfeita, o que não é muito fácil, né? Isso aí é quase perfeita, é quase beirando impossível. Mas o foco dele é manter o duto íntegro, tá? Do operador de duto. E aqui eu falei de defeito, eu estou mostrando alguns defeitos que podem existir no duto. Aqui, corrosão externa, trinca, corrosão interna. Aqui, lembra que eu falei de moça? E aqui eu até vou dar esse exemplo. Aqui o ideal era passar um PIG placa antes, porque se passasse um PIG instrumentado aqui, ele ia ficar preso. E pela foto a gente consegue ver que eu tenho um PIG preso aqui, entendeu? Então, o ideal é a gente passar o PIG placa para verificar se o amassamento permite a passagem dos outros PIGs instrumentados. Esse aqui é um gauge, cava em português. E aí, eu costumo falar que esse tipo de defeito, ele é que a reta escavadeira, ela estava muito solitária no campo. E aí ela viu um duto, ela resolveu abraçar. Só que ela abraçou com tanta força que ainda arrancou o material. Ou seja, a cava, o gauge, é quando você tem uma perda de metal, quer dizer, você tem um amassamento com um arrancamento de metal, com uma perda de metal. Em geral, esse defeito ele tem uma forma inclinada. Bem, o PIG não detecta só defeitos, ele detecta, por exemplo, aqui válvulas, ele detecta curvas, ele detecta solda, flange, né? Derivação. E aqui eu botei até uma foto do gasball, outro tipo de derivação. Lembra que eu falei do PIG inercial? O PIG inercial, ele vai coletar as coordenadas geográficas. A partir da coordenada geográfica, você consegue plotar o traçado do duto, e aí, se você tiver várias corridas, você pode até comparar esse traçado, se deu deslocamento, se modificou o traçado. Você pode também acompanhar como é que está a concentração populacional em volta da faixa do duto, a atividade econômica, o que está acontecendo, se teve novas construções, então você pode acompanhar também essa parte. E aí a gente chegou na parte da importância, né? O duto, qual a importância da inspeção para os dutos? Economicamente, se a gente inspeciona o duto, se a gente avalia o duto, o que vai acontecer? A gente vai evitar que algum defeito provoque interrupção da produção, né? E interrompendo a produção, eu até separei mais lá para frente algumas reportagens. Você deixa de abastecer algum lugar. Então, inspecionando o duto, você evita que ocorra um vazamento e que, por isso, também pare a produção. Pare o transporte, tá? E por sua vez, a produção. Você evita custos com reparos não programados. A gente pode reparar um duto, a gente pode gastar dinheiro com reparos, mas programado, né? Agora, de repente, né? Você ter aquele custo, aí você vai ter um gasto maior, né? E fora que gera outros problemas. Roubo de combustível, porque o PIG também consegue identificar se aquele ponto, aquela variação que teve lá nos sinais, pode ser uma tentativa de roubo. E aí, o que eu estou mostrando para vocês, uma tabela que eu peguei do CETESB, de alguns acidentes que ocorreram aqui no Brasil, em São Paulo, né? Esse aqui, que a CETESB é um órgão de São Paulo. Aqui, por exemplo, em 2001, lá em Barueri,
tivemos 150 toneladas vazadas de GLP. E o que foi atingido? O ar. E aqui ele põe os meios atingidos. Então, gente, isso aqui, além de ser um fator de que assim, a inspeção evita, ou seja, é importante, então, para a parte econômica, né, da produção e do transporte, ambiental também. Porque quando você vaza um desses produtos, aqui no caso, ó, por exemplo, meios atingidos, você está atingindo o meio ambiente. Esse defeito aqui, esse problema aí, a gente também, esse aqui principalmente, a gente consegue evitar com uma inspeção. Esse acidente aconteceu no oeste de Virgínia, e aconteceu porque teve uma corrosão externa, porque tinha uma falha na proteção catódica do duto, e o principal aqui, que assim, as pessoas precisam ter essa consciência, os caras não inspecionavam duto desde 1988. Isso eu tirei de um relatório lá dos Estados Unidos. E aí, falhou, o duto falhou, né? Teve aí uma explosão. Ele até coloca aqui, eject pipe. O tubo foi ejetado, tem uma cratera aqui, que ele só indica o sentido do fluxo, né, da direção, a vazão, o sentido do fluido. E aqui outras fotos mais de perto. Esse aqui foi em Campinas. Também, esse aqui foi, segundo a fonte, né, devido a rompimento também por corrosão. Então, se tivesse passado um pigmento, porque também não adianta só fazer uma inspeção, né? Você faz a inspeção e não tomar a ação, também não adianta. Você tem que inspecionar e tomar a ação. O que é tomar ação, Ania? Esse defeito que você encontrou, ele é grave? É. Então, o que você precisa? Eu consigo reparar? Consegue, então você repara. E aí você vai ter por um período, podendo trabalhar lá. Não dá, então você vai ter que substituir aquele tubo. Então, além de inspecionar, é importante tomar a ação de mitigação, né? E aqui, mais uma vez, eu mostro para vocês a importância da inspeção, tanto economicamente, porque aqui, se teve vazamento, ele vai ter que fechar as válvulas, você não vai conseguir mais transportar a partir daquele trecho, né? E na parte ambiental. Aqui é um outro caso que também teve nos Estados Unidos. Esse aqui foi vazamento, teve um vazamento de produto. E aqui, quando eu falo reparo, gente, é esse aqui, ó. Isso aqui já é, essa tubulação aqui já é reparada. E até eles colocam aqui, 2 inspetores aqui examinando a questão disso aqui, repair sleeve é um reparo. Nesse caso aqui, o vazamento ocorreu porque tinha uma trinca. Aí, isso aqui, eles fizeram um teste, isso aqui não é nada de sangue, nada disso não, gente. É a tinta que eles usaram lá para fazer os ensaios. Então, era uma trinca associada com uma moça. E aí, esses 2 defeitos associados provocaram vazamento do produto que eles estavam transportando. Lembra que eu falei a questão do abastecimento, que a interrupção da produção, um vazamento, ele afeta o abastecimento. Olha aqui, ó, uma notícia lá, de Florianópolis. Técnicos da Companhia de Gás de Santa Catarina fazem desde 7 horas desta sexta-feira a retirada do gás natural remanescente da tubulação avariada do rompimento do gasoduto Bolívia-Brasil, na região de Belchior, em Gaspar, no Vale de Itajaí. Por causa do rompimento, todo o sul de Santa Catarina, a Grande Florianópolis e o Rio Grande do Sul estão com abastecimento de gás natural suspenso. De acordo com o ministro de Minas e Energias, Edson Lobão, os reparos da rede devem ser concluídos entre 15 e 20 dias. Pensa nisso. Parte de dos estados do sul com abastecimento de gás natural suspenso. Isso gera um prejuízo muito grande economicamente, né?
Além disso, eu falo até que tem um pouquinho do social, porque isso também é parte social relacionada à empresa. A imagem da empresa já não fica tão boa em relação à sociedade, tá? Uma coisa que eu não sei se vocês têm acompanhado no jornal são os furtos de roubo, no caso, roubo de combustível. No caso, a Transpetro, ela tem tentado solucionar esse problema. E, assim, eu li uma reportagem que vem diminuindo, tá? Ainda está grande, mas vem diminuindo em relação aos últimos anos. Então, eles colocam aqui, ó, intervenções criminosas nos dutos, eu até peguei no site, podem trazer riscos para a comunidade, como incêndio, explosão. Em 2019, a companhia registrou 203 casos de furto ou tentativas de furto. No caso, quando ele fala furto, é porque conseguiram. E tentativas de furto é que só tentaram. E em 2018 foram 261 ocorrências, e em 2017, 228. A preocupação da empresa é com o produto, é com tudo, mas muito mais com a segurança das pessoas, porque quando a pessoa tenta roubar o produto do duto lá, o que vai acontecer? Pode ter não só o vazamento, que aconteceu até há pouco tempo no Rio, acho que foi ano passado, em 2019, como explosões do México, que também acho que foi em 2019. Não sei se vocês acompanharam, mas eu tenho fotos aqui para mostrar. E aí isso pode acarretar intoxicação da pessoa por conta no caso, vazamento de gás, né? Um exemplo. E até levar à morte, né? E aí a gente vai falar um pouquinho da parte ambiental, que eu acho que é mais óbvio, assim, quando a gente fala da importância da inspeção. O que ela ajuda, né? Ela ajuda a evitar vazamentos e, com isso, você é importante também para o meio ambiente, né? Então, assim como a gente falou um pouquinho da parte econômica, o que acabou que mistura um pouco o econômico com o ambiental, a gente tem essa parte do meio ambiente. Uma explosão daquela lá, a gente afeta o solo, né? Aqui, um vazamento de um duto na Bahia. Então, você pode atingir rios, mares. E aí você tem que começar a correr com a equipe lá para o local para fazer a contenção, para esse óleo não ir mais além do que ele deve. E mesmo assim é difícil de fazer essa contenção. Eu vou mostrar um vídeo, eu já fiz o teste, a gente viu que o som não está saindo, mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Vai dar uma travadinha, mas ele vai voltar. Isso aqui foi um vazamento no Rio de Janeiro, de um duto, de um produto duto, e que foi tentativa de roubo. E aí o pessoal da Transpetro teve que ir lá para fazer a contenção, tá? E aí 30 mil litros de óleo estavam ameaçando essas praias aqui, ó, de Itacuruçá. Tá? Como eu falei aqui, não sei se vocês se recordam, da explosão de um oleoduto no México, e aqui morreram algumas pessoas. Isso aí apareceu, acho que em 2019 tá aparecendo. Eu até achei estranho que foi um ano que foi do Rio e depois era o México, eu falei assim, nossa, isso está muito frequente, que até então eu via, assim, no Brasil eu não via com tanta frequência, não sei se é porque não era divulgado, mas eu não via tanto, mas eu via mais lá fora, né, que eu chamo assim, nos países nossos vizinhos, mas no Brasil não aparecia tanto no jornal, assim, né, mas ficou, como eu mostrei para vocês, estava ficando uma coisa bem frequente, e aí, tanto que a Transpetro ela começou a atacar essa ação dos criminosos, principalmente conscientizando a população. Então, tipo, se você vê pessoas estranhas na faixa, principalmente à noite, então começou a divulgar telefones para fazer denúncia. Então, assim, não só com a parte de inspeção, a gente pode ir verificando, identificando possíveis tentativas de furto, mas também essa parte de monitorar o duto também é importante.
E o que eu falei é a questão da imagem da empresa. Então, é bem ruim para a empresa, né, aparecer lá no jornal, às vezes capa de jornal, né? Vazamento de óleo em duto da Petrobras atinge o município do Rio. Aí fala lá. Isso aqui foi em 2015. Transpetro diz que há suspeita de tentativa de furto de combustível. Vazamento começou na manhã dessa sexta e já foi contido. Nesse caso aqui, aí também é a parte social, porque eu falo social com relação à imagem da empresa, mas também tem a parte que, assim, acho que econômicas, que é uma das piores até, que é a questão das multas. As empresas são multadas quando ocorre alguma coisa desse tipo. Então, eu falo, INEA multa Transpetro em 7 milhões por vazamento de óleo em duto na Petrobras no Rio. E a morte, né? Que eu acho que é uma importância que, assim, que a gente ajuda a evitar, né? Quando a gente avalia a integridade do duto a partir das inspeções, toma ação, a gente evita vazamento, a gente evita multas, a gente evita mortes. Aí, nesse caso aqui, uma explosão num duto ocasionou a morte de um trabalhador. Então, aqui, com a inspeção, né, a gente evita vazamentos, a gente evita rupturas, que aqui no caso, a gente consegue identificar mais rápido tentativas de roubo, até começar a acompanhar se naquela região, né, é frequente tentar o furto, né, de combustível. A gente evita danos ao ambiente, nesse caso aqui foi um vazamento que teve de óleo. Aqui também a gente evita vazamentos, a gente evita o prejuízo econômico, né, do transporte, mas também evita danos ambientais. E, assim, com isso, eu quero mostrar para vocês que exatamente isso que eu até era um dos temas, aspecto ambiental. A inspeção é importante para o meio ambiente? A inspeção é importante para a economia? Para a parte econômica do duto? Principalmente que vocês viram que, se qualquer problema, você pode até desabastecer uma cidade, um estado. Para a parte social também, você evita mortes, né? Danos de construção, porque aqui, eu não cheguei, em algumas fotos que eu passei aí, você via que tinha casas destruídas, tá? O que todo mundo quer é essa imagem, né? Um duto tranquilo, íntegro, sem defeito. Sem defeito é complicado, tá, gente? Então, assim, você tem que acompanhar e monitorar o seu defeito. E por isso, mais uma vez, a inspeção é importante para que você possa conhecer cada dia mais o seu duto. Saber que antes tinha um defeitinho pequeno e conforme o tempo, isso aí foi aumentando. Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. E aí a gente chega na parte das perguntas. E aí a gente começa a conversar e as perguntas. Aqui estão meus contatos. Quem quiser pode me adicionar lá no LinkedIn para a gente se conhecer mais, né? Bater um papo, trocar ideia, trocar experiência, tá? E meu WhatsApp também está aí também para vocês. Obrigada a todos, viu? Obrigada, Anne, pela ótima apresentação. Eu que faço engenharia mecânica, sou suspeita para falar, mas foi muito boa mesmo. E agora eu vou repassar para você as perguntas feitas no chat. A primeira pergunta é do Douglas Mello. Ele perguntou: os dutos funcionam a todo momento transferindo material ou somente quando acionado? Em caso de vazamento, o duto tem que ser interditado por um todo até resolver o problema ou tem uma alternativa de desvio? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fechar as válvulas e interromper o escoamento naquele trecho, por exemplo. Porque, em geral, a inspeção ela não é feita no duto completo, porque às vezes é muito grande, né? Em geral, um duto de 300 km, pode fazer de uma vez? Pode, mas você pode fazer por trechos. Então, o que você faz? Você pode interromper o escoamento, a produção, né? O transporte do trecho anterior e posterior, e você fazer a substituição, o seu reparo na região que está aquele defeito. Ok. Próxima pergunta da Beatriz Dolores.
existe algum instrumento que viria antes da inspeção do PIG para catar as ferramentas que poderiam ficar por imprudência? Alguma espécie de imã? Então, existe o PIG de limpeza magnético, que ele faz exatamente isso. Ele vem, porque assim, o PIG de limpeza, quando eu falei limpeza, ele tem o que remove as partículas sólidas, mas tem também o PIG de limpeza magnética, que ele vai removendo essa parte também, a parte metálica. Próxima pergunta é também do Douglas. A proteção desses dutos contra corrosão é feita por metais de sacrifício ou aços utilizados nos dutos são inoxidáveis? Então, Douglas, os materiais dos dutos, eles são API. É Douglas, né, o nome da pessoa? É, Douglas Mello. Beleza. E esses aços, eles eles são carbono, tá? Eles são de material API. Existe anodo? Existe. Anodo de sacrifício, que você provavelmente perguntou. Existe anodo? Existe. E muito utilizado para dutos submarinos. Para a parte de terrestre, é muito usado para proteção catódica. E revestimento também. Você faz um revestimento externo da tubulação. Só que, ainda assim, podem existir corrosões, porque o revestimento pode estar, durante a instalação do duto, pode ocorrer uma falha nesse revestimento. E aí, acaba que consegue-se, né, desenvolver ali uma corrosão. A próxima pergunta também é dele. Tá bom. Quando se projeta o trajeto do duto, é desejável ser evitado passar por áreas de preservação, rios, evitando possíveis problemas, ou geralmente vai pelo caminho mais curto? Não, então, o que acontece? Antes de um duto ser construído, inclusive, é analisada a área, porque às vezes tem até pessoas morando na região, né? E você tem que verificar essa parte toda de ambiental é feito junto com a equipe de meio ambiente, e também tem a parte jurídica para verificar se é possível, né, naquele lugar, fazer a instalação daquele duto. A próxima pergunta é do Júlio de Oliveira. Anne, qual é a anomalia mais difícil de identificar? Olha, eu não acho que exista esse tipo de anomalia. Não existe uma anomalia difícil de identificar. O que acontece é que, como eu falei para vocês, cada ferramenta ela tem uma limitação. No caso, não adianta eu pegar um PIG de geometria, um PIG geométrico, e querer que ele detecte corrosão. Não tem como, porque ele é um PIG com variação mecânica, enquanto o MFL, ele tem lá, a gente utiliza campo magnético. Então, para identificar, não é difícil, gente. Depois que, assim, o PIG identificar não é difícil e depende de cada técnica. Agora, o analista, a pessoa que vai analisar o defeito, é difícil? Eu não considero difícil, porque isso é treinamento. Com treinamento e com o tempo trabalhando, você consegue identificar claramente. A próxima pergunta é do Volney, e ele queria saber se você conhece sobre inspeção por memória magnética do metal. Olha, é Volney? Volney. Volney não conhece sobre esse assunto. Não, tá bom. Próxima é da Laís Ribeiro. Diante das vantagens levantadas sobre os dutos, quais as maiores dificuldades da sua implementação em todo o território brasileiro? Primeira questão é de ambiental, a questão que ele leva um pouco, tipo assim, é mais fácil, por mais que seja complicado, assim, para o meio ambiente é prejudicial a parte de transporte rodoviário, né? Só que ele é muito mais rápido de se você resolver essa questão de transporte do que um duto. Um duto, ele às vezes demora para ser construído. E aí tem essa parte toda, porque assim, quando você constrói um duto, você precisa fazer a inspeção antes dele começar a operar. Então, é bem demorado esse processo. Fora que, assim, a questão de onde nós vamos instalar, tem toda essa questão. Por exemplo, vocês viram que
A gente tem duto em Manaus, que eu mostrei para vocês, né, lá na região do Amazonas, mas tem região do país que a gente não viu. Outras regiões que a gente não viu duto. Então, é questão de interesse, é tudo um conjunto, Laís. A próxima pergunta é do Anderson Oliveira. É necessário algum curso específico para atuar na área de faixa de duto, além dos cursos mandatórios, técnico ou engenharia? Anderson, existem alguns cursos que, sim, não são obrigatórios, mas ajudam você a entrar na área. Tem um curso que se chama... Por exemplo, eu fiz um curso do PROMIMP, que era dado pelo governo, né, de inspetor de dutos. E algumas instituições, eles dão essa certificação. E não necessariamente precisa... Apresentação, por favor, para a gente ver seu rosto. Ah, sim, desculpa, gente. Por favor, desculpa mais uma vez. E agora? Perfeito, muito obrigada. Nada. Peraí, deixa eu mexer aqui. Tá. Então, tá, do inspetor de dutos. Então, tem algumas instituições que fornecem esse treinamento. Eu vou até fazer aqui, vou fazer um marketing para a empresa, porque eu estudei lá. Depois dá uma olhada na FBTS. Eles dão um treinamento nessa área. A próxima pergunta é de uma pessoa que se identifica como Eggfest. De quanto em quanto tempo o PIG é passado? Ah, boa pergunta. De quanto em quanto tempo eu preciso passar um PIG? De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer uma inspeção? Existem normas que falam sobre isso. As normas de integridade de dutos, existem duas, a API 1160 e a ASME B318S. A ASME B318S é para gasoduto. E a API 1160 é para oleoduto, ou melhor, para dutos que transportem líquidos. E nessas normas, o tempo mínimo para fazer a inspeção por PIGs é a cada 5 anos. Então, a cada 5 anos, no mínimo, você pode estender? Até pode, mas assim, o recomendável é a cada 5 anos. A próxima pergunta é do Volney. Em que caso o duto atravessa... No caso, quando o duto atravessa rio com grande profundidade, como se faz o lançamento? Então, existem técnicas, por exemplo, de perfuração, né? Você usa furo direcional, por exemplo, para fazer essa instalação do duto. Beatriz Dolores, ela pergunta, o mercado de trabalho para essa área é abrangente ou as vagas são bem restritas? Poxa, bem legal essa pergunta, porque eu faço parte de um comitê, eu sou membro lá, né? O Young Pipeline... Ah, legal, isso que eu vou falar para vocês. Young Pipeline Forum. Jovens profissionais na área de dutos, né? E aí, nesse comitê lá, você não precisa ser necessariamente, gente, engenheiro, tá? Eu até fiz uma apresentação sobre isso, sim. O cara de TI de tecnologia e informação, pode atuar na área de dutos? Pode. Fazendo software para dutos. O cara, engenheiro civil, pode? Principalmente, né? Mecânico? Pode. O elétrico? Pode. A área, assim, sim, tem vários... Direito pode fazer duto? Trabalhar com dutos? Pode, na parte jurídica. Engenheiro ambiental pode? Também pode. Então, é uma área, assim, que eu não tinha muito essa visão até eu ver essa apresentação, assim, é verdade. É uma área ampla. O mercado de petróleo e gás, assim, não está bombando como antes, mas, assim, eu não acho que ela é tão restritiva, não. Tá? Não é tão restritiva. Então, o Júlio, ele pergunta, Anne, você sabe informar se existem outras ferramentas para inspeção em linha não pigável, além do GIP? Ah, sim! Então, o que acontece? Eu falei de inspeção por PIGs, né? Que eu falei que eu ia focar por PIGs. Existem outros tipos de inspeções, tá, gente? Existem dutos em que
não é possível passar o PIG. E aí, o que o cara faz? Como é que ele vai saber se tem defeito naquela linha? Então, existem ferramentas que a gente chama... são soluções para linhas não pigáveis. Essas ferramentas a gente utiliza para fazer a detecção de defeitos. Em geral, se faz isso usando ou ultrassom ou MFL. É a mesma coisa lá do PIG, só que ao invés de ele por dentro, ele vai externamente à tubulação. Então, assim, ele é um pouco mais demorado, porque o PIG, vocês viram, ele vai sendo deslocado pelo próprio fluido, né? Você consegue ter uma extensão maior. Com o caso de ferramentas desse tipo, você precisa de um inspetor que vá fazendo essa inspeção. Mas o resultado é praticamente o mesmo. O Volney, ele pergunta o que se usa como proteção das juntas soldadas? Que se usa como proteção, eu não sei dizer, eu não entendi a pergunta dele. Eu também não. Sobre aquilo que você falou dos externos, realmente eu já vi isso numa visita técnica que eu fui, mas era bem bruto mesmo, ele fazendo a inspeção com ultrassom, por ultrassom. E aí ele mostrava quantos milímetros, qual era a grossura do duto, e aí se uma parte estava mais corroída, outra nem tanto. Então, tem esse... Mas é bem grosseiro. Tem esse daí que você detecta ponto a ponto, você vai fazendo a inspeção ponto a ponto, e é mais demorada, né? E tem ferramentas que você consegue abraçar o duto todo, ou parte dele, e faz daquela região. Então, você ganha tempo, entendeu? Uhum. Muito legal. Acho que... tem mais uma pergunta aqui. O Volney está perguntando como os dutos fazem curvas. Volney, Acho legal. que é sobre as juntas soldadas, não sei se tem a ver. Como é que a gente tem um tubo curvado? Ou esse tubo já vem fabricado curvado, ou essa curva pode ser feita em campo. E aí, quando a gente faz essa curva em campo, a gente tem máquinas específicas para isso. Depois que elas são curvadas, ou a curva, né, já veio de fabricação, ela é soldada junto com o tubo reto. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Agora, acho que terminaram as perguntas. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta para fazer. Acredito que não. Muito obrigada, Anne. Eu queria só dar algumas dicas para o pessoal que está assistindo. Primeiro, seguir o perfil de vocês, né? Mulheres na Engenharia, né? No Instagram. Segundo, depois no LinkedIn, tem lá, dá uma pesquisada no CTDUT, que tem muita informação com essa parte de dutos. Lá no LinkedIn vocês podem buscar também informação no CTDUT, CTDUT, se eu não me engano. E procura se associarem no LinkedIn, porque aí vocês vão ter contato com as novas tecnologias do mercado. Então, quem se interessou sobre esse tema, e aí o YPP, que é o Young Pipeline Professional, que eu acho vale muito a pena participar desse grupo. Vale muito a pena, gente, para quem tem interesse nessa área. Tá bom? Muito obrigada a vocês por terem me convidado, por terem me dado esse espaço. Quem tiver dúvida, pode me chamar. Apareceram mais duas perguntinhas. Pode perguntar. Posso continuar? Pode. Tudo bem. O Júlio perguntou se você conhece algum curso EAD de inspetor de equipamentos. Então, por conta da quarentena, agora tem muito curso EAD, tá? Então, vale a pena aproveitar essa parte aí essa é a parte boa da quarentena, tá? E dá uma olhada no que eu falei para vocês, assim, da FBTS. Eu não sei, eu vi que eles estavam tendo uma parte, pelo menos, EAD. Mas dá uma olhada na FBTS, é Fundação Brasileira, tinha alguma coisa de soldagem no final, é FBTS. Aí tem mais outra, que é como
como as curvas dos tubos são aprovados? Tá perguntando, o Volney está perguntando. Então, é Volney, né? Volney, Volney. todo material, todo tubo, antes dele ser colocado para participar da construção dessa tubulação, ele é feito vários ensaios na própria fábrica. Por exemplo, ultrassom também é feito lá para verificar se tem trincas naquela curva, porque quando você faz a curva, você pode aparecer microtrincas, né? Então, existem alguns ensaios que também são feitos na própria fábrica que montou, que fez aquela... no caso de curvas em campo, ele botou aqui. No caso de curvas em campo, você pode... na hora também o inspetor, porque assim... Tem um inspetor de... como que eu posso dizer isso para você? Um inspetor de campo. Então, ele ali também pode fazer testes para fazer essa verificação. E se, ao longo dos anos, aquela trinca for aumentando, com a inspeção de PIG, e aí PIGs que detectam, por exemplo, trincas, você pode conseguir... você pode conseguir fazer a detecção. Mas aí vai depender qual momento, se é antes da montagem ou depois da montagem, tá? Existe também um problema de curva, que são os enrugamentos. Quando você dobra, em alguns casos você tem o enrugamento também. A NMA, eu vi aí, colocou uma dica aí da FBTS, a fundação, ela botou aí, que eu só lembro que é FBTS e no final era soldagem. E olha que eu fui aluna, eu esqueci. Obrigada, Animar. Agradeço muito a você, Anne, pela palestra novamente. Agradeço a todos que participaram. Muito obrigado mesmo. Vou passar a palavra para a Jéssica agora. Bem, todos nós gostaríamos de agradecer você mais uma vez, né, pelo conteúdo que você apresentou para todas nós. Nosso projeto de extensão foi agraciado com a sua presença hoje, e agradecer a todos vocês por terem continuado conosco até aqui essa noite. Muito obrigada a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Anne. E parabéns pela excelente palestra. Obrigada.